Você não morre afogado por acaso. Antes da água entrar nos seus pulmões, algo já entrou na sua mente. Diziam que era um canto. Diziam que ela aparecia nas margens do rio ao entardecer. Cabelos longos escorrendo sobre os ombros, olhos fixos demais para serem humanos. Metade mulher, metade peixe. Mas talvez a Yara nunca tenha sido um monstro. Talvez ela tenha sido um aviso. A lenda conta que ela vive nos rios da Amazônia. É chamada de Mãe d'Água. Dizem que seu canto ecoa sobre a superfície escura e que os homens que escutam sentem algo estranho. Não medo, mas atração. Eles caminham até a margem. A água parece tranquila. O reflexo parece normal. E então entram. E nunca mais voltam. Algumas versões dizem que ela os arrasta para o fundo. Outras dizem que ela os enlouquece antes mesmo de tocar a água. Há relatos de homens que retornaram dias depois, mas voltaram mudos, perturbados, incapazes de explicar o que viram. Existe algo curioso nessa história. A Yara não ataca por fome, não caça crianças, não persegue mulheres. Ela seduz, e isso muda completamente o significado da lenda. Antes de sereia, Yara era humana. Em algumas versões indígenas, ela era uma guerreira extraordinária. Forte, inteligente, melhor que seus próprios irmãos. E foi exatamente por isso que morreu. Seus irmãos, movidos pela inveja, decidiram matá-la. Seu corpo foi lançado no rio, mas o rio não a rejeitou. O rio a transformou. Essa transformação é simbólica. Ela deixa de ser guerreira da terra, onde existe confronto direto, e se torna a entidade da água, onde tudo é invisível e profundo. A terra é disputa, a água é incerteza. Quando uma sociedade não consegue lidar com algo que foge do controle, ela transforma esse algo em mito. Observe as características dela. Por que metade peixe? Porque o peixe pertence a um mundo que o ser humano não domina completamente. O rio Amazônico sempre foi território imprevisível, correntezas invisíveis, fundos escuros, galhos submersos, profundidades que parecem tranquilas na superfície, mas escondem força brutal. A parte peixe simboliza o que você não vê, o que você não controla. E o canto? O canto é mais perigoso do que dentes, porque ele não força, ele convence, ele não impõe, ele atrai. Ele representa desejo, e o desejo é o que leva o homem até a água. Outra curiosidade importante: a maioria das histórias envolve pescadores, não guerreiros, não caçadores, pescadores. Homens que dependiam do rio para sobreviver. Homens que passavam horas sozinhos nas margens, expostos, vulneráveis, cansados. Isso não é coincidência. A Yara surge justamente onde existe dependência. O rio dava alimento, transporte, sustento, mas também tirava vidas. Afogamentos eram comuns, desaparecimentos também. E quando alguém não voltava, era preciso uma explicação. Talvez a Yara tenha sido criada para ensinar limites, para lembrar que o rio exige respeito, para transformar imprudência em consequência moral. E existe algo ainda mais interessante. Praticamente toda civilização que viveu próxima da água criou uma entidade parecida com a Yara. Na Europa existem sereias que atraíam marinheiros para o fundo do mar. Em partes da África, espíritos femininos das águas profundas seduziam viajantes. Na Ásia, lendas falam de mulheres encantadoras que surgem à beira de rios e lagos apenas para conduzir homens à morte. Isso não é coincidência. A água sempre foi sobrevivência, mas também sempre foi desaparecimento. Ela alimenta,
ela sustenta comunidades inteiras. E, ao mesmo tempo, ela engole. Onde existe algo essencial à vida, nasce o medo de perdê-lo. E quando esse medo se repete por gerações, ele ganha forma. O curioso é que essas entidades raramente aparecem como monstros grotescos. Elas são belas, hipnóticas. Porque o perigo mais eficiente não é o que ameaça de frente, é o que atrai. A Yara não simboliza apenas o risco do rio. Ela simboliza o risco do impulso. O momento em que o desejo fala mais alto que o instinto de cautela. O instante em que alguém acredita estar no controle. Talvez por isso tantas histórias falem de homens que ouviram algo antes de entrar na água. Não era apenas um canto. Era curiosidade. Era fascínio. Era a sensação de que nada aconteceria. Transformar a correnteza em personagem é uma estratégia poderosa. Porque ninguém memoriza um aviso técnico. Mas todos lembram de uma história. Dizer "cuidado com o fundo do rio" é informação. Dizer "ela vai te chamar" é emoção. E é a emoção que atravessa séculos. Talvez a Yara nunca tenha puxado ninguém para o fundo. Talvez o rio tenha feito isso sozinho. Mas nós precisamos de histórias para organizar o caos. Precisamos dar nome ao que nos ameaça. Precisamos colocar rosto no invisível. A Yara não vive apenas nos rios. Ela vive toda vez que confundimos beleza com segurança. Toda vez que ignoramos o instinto de cautela. Toda vez que acreditamos que estamos no controle. E talvez o verdadeiro canto nunca venha da água. Ele venha de dentro.